Olá, sejam todos muito bem-vindos ao encontro do GESC, o Grupo de Estudos Sara Kids. Nós estamos promovendo este momento, este tempo, para a leitura de alguns livros e reflexões acerca daquilo que nós estamos lendo. Neste momento, nós estamos no capítulo 3 e 4 do livro O Sobrenatural e as Crianças, da Isa Prado. Nós escolhemos alguns livros que nós queremos estudar, aprofundar e conhecer acerca do trabalho com o Ministério Infantil, na igreja, com as crianças, com as famílias, e nós iniciamos os nossos estudos por meio deste livro. Hoje nós dedicaremos uma atenção especial ao capítulo 3 e capítulo 4. É muito importante que todos entendam que isso não substitui a leitura do livro. Seria muito interessante que todos fizessem a leitura de todo o livro para entender o pensamento da autora, porque aqui nós vamos trazer alguns destaques, algumas coisas que nos chamaram a atenção e aquilo que consideramos importante para a reflexão neste momento. No capítulo 3, O Poder que Muda o Social, a autora vai trazer a questão de o quanto que esse andar lado a lado, esse poder do discipulado com a criança vai mudar a vida dela. Quantos de nós, ao conhecermos o reino de Deus, o mundo espiritual, não tivemos a nossa vida transformada, a nossa vida mudada em várias áreas? E é isso que ela vai trabalhar aqui. Espero que o som esteja bom, porque tem tanto barulho no entorno hoje que eu optei por utilizar o fone de ouvido. Então, espero que todos estejam ouvindo bem aí a nossa explicação. Ela começa dizendo que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Atribui essa frase a Albert Schweitzer. Eu já tinha lido com outras autorias, então eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas ela é muito impactante. O exemplo não é a melhor forma de influenciar, é a única. Ela já está trazendo aqui nesse início do capítulo o quanto que nós adultos precisamos ser exemplos para as crianças, o quanto que nós temos que nos colocar nesse papel de quem a criança vai copiar. E ela diz assim: perceba as palavras de Jesus, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos, andando lado a lado, andando juntos. Isso significa que nós vamos caminhando junto com a criança nesse processo. Achei muito interessante. E ela diz assim, de mãos dadas, não distante. Tanto que ela traz a seguinte pergunta, como tem sido o seu padrão de ensino? Isso tem me impactado muito com relação a este livro, porque em todo momento eu tenho me questionado onde mais eu preciso entender e aprender para o trabalho com as crianças e as famílias. Porque qual é esse padrão? E ela diz assim, ela faz as seguintes perguntas que eu quero estendê-las a vocês. As crianças podem fazer discípulos? Podem ser discipuladas? Podem pregar? Antes de responder essas perguntas, eu vou esclarecer alguns pontos dentro do que pensamos. E aí ela traz que o reino de Deus é a mudança, é a implantação de uma nova cultura, de uma nova realidade social. E essa realidade social deve ter como referência a realidade do céu, onde todos comemos na mesma mesa. Realidade dos céus, onde todos comemos na mesma mesa. E lá nós somos amados e fomos nivelados pelo sangue de Jesus. No céu não há rivalidade, não há falta de nada. No céu todos podem, todos servem, todos amam, todos cedem seu lugar para o outro. Impactante, não? E ela diz assim, quando o céu toca a terra, a nossa realidade social muda, pois os pensamentos mudam e tudo em nossa volta, no nosso entorno,
começa a ter um outro sentido. Faz sentido isso para você? Para mim, fez total sentido. Ela está dizendo assim que é este padrão de ensino que nós temos que levar para as crianças. E mesmo assim, nós percebemos, né, que existem crianças que ainda estão individualistas, desrespeitosas e rebeldes. Será que elas não estão vivendo o reino de Deus ainda? E o que eu achei muito importante, né, ela trabalhar a questão da humildade, né, que não é ser miserável no sentido da palavra miséria. A humildade é ser grande, ser alguma coisa para entregar tudo ao Pai em amor. A humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. E aí ela vem trabalhando, né, esta questão da mudança de padrão cultural, que é o que nós precisamos ensinar para as crianças. Nós precisamos mostrar para ela, né, qual é esta realidade que nós estamos falando. E aí ela responde, né, que a criança sim pode discipular, pode ser discipulada e pode pregar, mas ela precisa primeiro viver este reino. E aí eu trago para nós adultos, né? Se nós não vivemos este reino com este padrão de funcionamento, como nós vamos discipular alguém, principalmente as crianças? E aí ela diz, é claro que tudo deve ser feito com o monitoramento de um adulto. Afinal de contas, estamos falando de crianças que devem viver plenamente a sua infância. Aqui, né, faz todo sentido e todo o meu trabalho tem se voltado para isso, para que a gente preserve a infância. Nós não podemos esticar a criança num nível que ela não dá conta, espiritual, fisicamente e muito menos emocionalmente. E aí ela diz assim, chegou o tempo de despertar a nobreza de cada uma das crianças. Se nós conseguirmos despertar nelas uma mente nobre agora. E ela complementa, as crianças não são o futuro. Eu gosto muito de pensar assim também. Elas são o presente que constrói o futuro. Porque muitas vezes nós escutamos, né, em vários lugares, as crianças são o futuro da nação, as crianças são o futuro da igreja. Não, elas são o presente que vão construir um futuro. E para isso é preciso que a gente ensine, que a gente forme nelas uma mente nobre, uma mente de nobreza. Olha que oportunidade de ouro para o Ministério Infantil, né, para os ministérios infantis, para os pais, para os avós, formar uma mente nobre da criança. E aí ela diz que nesse tempo nós podemos reparar nelas os erros que foram cometidos a nós e não repetir esses erros. E o caminho é reparar, porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. E ter uma mente nobre, nas palavras da autora, é a mente que é generosa, dá sem querer nada em troca, ela é serva, serve aos outros e aí nós crescemos, ela é grata, não vive murmurando e entende que pode tudo em Deus, ela é empática, Jesus curava todos que vinham até ele, a mente é corajosa, uma mente nobre, que sabe que nada mudará quem ela é, pois ela está segura no Pai. É uma mente humilde, deixa a sua glória para fazer a vontade do Pai. A glória é do Senhor. Uma mente nobre é uma mente fiel, gentil, coração curado, que não guarda mágoa. E uma mente nobre tem uma mente de filho ou de filha. Não se sente mais rejeitado, pois agora pertence ao Pai, foi adotado pelo Pai. Achei fantástico essa definição que nós precisamos aprender, tomar para a gente, colocar em prática e depois ensinar às crianças. Se nós tivermos um mundo formado de pessoas com mentes assim, nós teremos um mundo muito melhor, muito melhor. Verdadeiros seguidores, e esses seguidores, começando pelos adultos, farão seguidores crianças e nós faremos uma história diferente. E a autora diz, né? Nós, eu e você,
somos a resposta para essa geração. Aí ela conta uma experiência de uma criança que estava muito rebelde, ela abraçou esse menino, né? E pela primeira vez, talvez essa criança tenha sentido um abraço, ou recebeu um abraço sem esperar nada em troca, e ele foi mudando o comportamento dele. E ela diz, tudo começa pelo exemplo. Se você deseja realmente fazer a diferença na vida de uma criança ou ensinar algo que ela possa levar para a vida inteira, deixe o seu exemplo. Faça como Jesus, seja o primeiro a revelar o Pai, seja o primeiro a amar, a servir, a se entregar, a dar sem querer nada em troca, a viver o sobrenatural. E eu venho falando isso desde o primeiro capítulo. Quais são as experiências vivas com o Senhor que nós temos para poder transmitir às crianças? Obtenha uma vida sobrenatural. É possível se você quiser, porque a palavra diz, bata e eu abrirei, não é? Peça e eu atenderei. Esse é o capítulo 3. Já no capítulo 4, a Isa Prado vem falando sobre a unção e os dons. E aí eu pergunto para você, adulto, qual é a sua unção? Quais são os dons que você já desenvolveu no reino de Deus? A partir do conhecimento do reino de Deus. Porque se nós não temos experiências vivas com o Senhor, como nós vamos ensinar as crianças sobre isso? Ontem, numa das aulas com as crianças, eu trouxe a história de Dorcas, que eu gosto muito da história de Dorcas. E elas ficaram impactadas quando eu falei que Dorcas havia falecido, tinha morrido, o coração tinha parado de bater e que todas em volta reconheciam que ela era uma excelente pessoa e foram chamar Pedro para ressuscitá-la, né, ou para orar por ela. Eles ficaram impactados. É verdade, tia Lu? E ela viveu de novo? Sim, ela viveu de novo, porque para o reino de Deus, para o poder e a glória e a manifestação de Deus na terra, não há limites. Isso a Isa Prado está trazendo desde o início do livro. Nós temos que ensinar as crianças a viver esse sobrenatural. E aqui no capítulo 4, ela diz que Jesus já nos presenteou com os dons. Não desprezemos, portanto, os pequenos começos ou dons que às vezes nós achamos que não são interessantes, pois tudo no reino tem um valor e tem o seu lugar. Ao compararmos a Igreja de Cristo com o corpo, veremos que cada parte é necessária para que haja um pleno funcionamento e um fluir com excelência. A verdade é que um corpo saudável e com todas as suas partes funcionando tem o poder de mudar, criar, desenvolver o reino de Deus na terra com muito mais poder. Não se deve desprezar nem mesmo um dedinho, nem mesmo uma unha. Bate a unha do pé na ponta da mesa para você ver como é que fica latejando e dói, e ela é importante, né? E aí ela diz, nossas crianças são parte deste corpo e do seu movimento. Pausa para reflexão. Muitas vezes, pela falta de visão ou por uma visão que ainda não foi construída, a criança ou as crianças não são consideradas partes do corpo de Cristo. Não sei como é na sua igreja local, né? Mas a igreja geralmente trata a criança como um membro à parte, ou um acessório do corpo, sei lá, uma bolsa, uma tiara, um brinco, um colar. Não integra, né? A visão não integra. Vamos fazer isso pensando também nas crianças. Eu me lembro de uma experiência, não vou me lembrar agora a cidade, alguns devem conhecer essa experiência, em que o pastor, percebendo que as crianças faziam parte do reino de Deus, viu que a sala dela estava muito quente. E aí ele levou os adultos para a sala da criança para fazer o culto lá e deixou as crianças no templo principal. Era uma igreja um pouco menor. E aí os adultos começaram a dizer, nossa, como é que eles conseguem assistir a aula aqui? Meu Deus, que calor, que apertado. E aí se juntaram e
melhoraram a estrutura da sala até com ar-condicionado. Então eu quero dizer que a criança faz parte do membro, né? É um membro que faz parte do corpo de toda a igreja e ela precisa também ser ministrada, atendida e tratada como um membro do corpo de Cristo. E aí ele diz assim, que a autora diz assim, que cada um recebeu um dom, né? A palavra em 1 Coríntios 12, 7 e 11 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro o poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer, inclusive as crianças. Isso me impactou, né? Pelo seguinte, às vezes nós não temos essa formação e esse entendimento de que a criança também pode e deve ser ativada no seu poder. Ela traz isso, né? Como receber os dons e a unção. Ela diz, lá já falamos no outro capítulo sobre ativação, criar essa atmosfera de fé em um ambiente que flui a presença do Espírito Santo, nas salas do Ministério Infantil, no momento em que estivermos com as crianças, no momento em que nós orarmos com elas, louvarmos, no momento em que nós nos ajoelharmos com elas, mostrando como acessar esse dom, porque a palavra diz que quem busca, encontra e quem pede, recebe. E nós precisamos então encorajá-las a buscarem mais e mais e principalmente nós precisamos deixar que fluam os dons que elas receberam. Isso é missão do adulto na vida da criança. Encorajá-las a buscarem mais e principalmente deixar fluir os dons que elas receberam. Sempre com monitoria, sempre juntos, sempre se não tivermos ainda essa habilidade, né, buscar essa habilidade, porque isso vai fazer toda a diferença na vida da criança. E a palavra em Salmo 145, 18 diz, pois perto está o Senhor daqueles que o buscam. Um pouco parecido com esta autora, ela conta aqui na página 72, que desde os 14 anos ela trabalha com crianças, mas já no Ministério Infantil. Eu trabalho com crianças também desde os meus 14 anos, desde o magistério, né, quando optei por ser professora, quando percebi que era um dom que eu havia recebido de Deus, quando eu via que fluía em mim, né, o trabalho do ensino, desde os 14, só que eu não conhecia nem a palavra, nem o poder, nem a manifestação da glória de Deus. Então, o ensino era mais pedagógico, didático, mais voltado, né, para as coisas naturais. E agora, querendo aprender mais sobre o sobrenatural, acerca do sobrenatural. E a autora diz que nós precisamos promover encontros que as crianças recebam ministração de unção, de libertação e de cura, ou seja, experiências vivas com o Senhor. Ensinar a elas sobre o mundo espiritual e o sobrenatural de forma especial, para que elas sejam curadas, tocadas na alma, em feridas que necessitam ser libertas, serem saradas. E isso é um papel do adulto, porque ela diz assim, o Pai, Deus, tem nos surpreendido com pó de ouro, pedras preciosas, curas e milagres. Crianças mergulham no fluir do Espírito Santo com muita facilidade, pois elas se rendem, se entregam sem crítica e sem medo. Repitam aí, né?
sem crítica e sem medo, porque nós adultos ainda temos muitas travas, até emocionais, para permitir que Deus, que o Espírito Santo, que haja, né, um fluir mais livre dessa presença. E aí, no capítulo 4.2, ela diz assim: a unção tem o seu propósito. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é ativar a unção pela unção, ativar esse fluir do Espírito Santo, esse fluir de Deus, só para que as crianças ficam, entre aspas, não gosto muito dessa palavra porque ela foi muito banalizada, né? Mas é empoderada, que tenham um poder, recebam o poder de Deus, mas tem que ter um propósito. Então a criança precisa entender que propósito é esse e o adulto precisa ensinar que propósito é este. E ela diz: a unção e o fluir dos dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar e seria interessante que todos pudessem apresentar algo neste movimento de plenitude do corpo. Crianças podem exercer lugares importantes no corpo e podem servir através de seus dons. Aí ela conta a experiência que um dia a filha dela, com apenas 2 anos, tinha um colega deles no carro e essa criança de 2 anos e pouquinho pegou na mão desse amigo da família e disse: papai do céu vai te dar um presente. E ele disse: ah é? O que vai ser? E ela respondeu: um carro. E poucos dias depois ele conseguiu comprar, né, o carro que estava fora da sua realidade. E a criança foi usada para este mover de Deus na terra. E ela termina o capítulo 4 dizendo: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lembrem que lá no capítulo 1, a Isa Prado nos alerta que não existe Espírito Santo mirim, né? Então nós não temos que pensar que a criança só vai fazer pequenas coisas porque o que vai mover nela é uma coisa pequena. Não, pequena é o que está do outro lado, né? Que também é chamado de mirim. Aqui no reino de Deus e com o reino de Deus, as coisas precisam ser grandes, elas precisam ser volumosas, elas precisam ser esplendorosas, magníficas, maravilhosas, porque este é o reino de Deus. Então, em 1 Coríntios 12, 4, 7, ela diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então nós vimos hoje os capítulos 3 e 4 do livro O Sobrenatural e as Crianças, um livro que nós estamos fazendo a leitura de algumas partes aqui nesse primeiro encontro, né, do grupo GESC, Grupo de Estudos Sara Kids, e nós temos ainda para estudar crianças que profetizam, crianças e adolescentes curados na alma, manifestações em crianças ao redor do mundo. E antes de terminar, é muito interessante o que está aqui na contracapa do livro da Isa, né? Que ela diz assim: crianças podem curar os enfermos? Como envolvê-las no que o pai está fazendo? Elas podem profetizar? Elas podem discipular? Elas podem pregar? Este livro irá provocar uma reflexão profunda sobre os princípios do reino e a realidade celestial disponível para elas hoje. Então ela traz um manual de treinamento, vinda da Bíblia, né? Um dos autores está dizendo para ela, dizendo sobre ela, né? Vindo da Bíblia. E se você tem filhos, sobrinhos ou netos, ou se você é responsável por ensinar e treinar crianças, você precisa deste livro. Além disso, tem uma citação de Spurgeon, um dos meus autores preferidos. Nosso Senhor conta aos discípulos que o Evangelho estabelece um reino. Será que já existia um reino sem crianças? Nesse caso,
como poderia crescer? Jesus nos diz que as crianças são admitidas no reino, não que alguns poucos sejam aqui e ali admitidos nele, mas dos tais é o reino de Deus. Isso dá um tom e um caráter ao reino. É mais um reino de crianças do que de homens feitos. Dá-lhe Spurgeon! Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro, que será daqui a 15 dias.